Ontem a gente recebeu aqui, no podcast Tomando Uma, o jornalista histórico da Gazeta, Osmar Garrafa, apresentador hoje do Mesa Redonda Futebol e Debate. E a gente estava falamos sobre vários assuntos, mas um deles foi como o jogador de antigamente mudou. O assunto era sobre como que antigamente o Mesa Redonda conseguia levar os jogadores do momento, mesmo após derrotas nos programas, e como os jogadores atuais hoje não vão mais em programas, não fazem mais nenhuma questão disso, de fazer reportagem, etc e tal. Mudou muito o mundo, né? A maneira como se olha para a imprensa hoje. Os próprios clubes mudaram a maneira de se olhar para a imprensa, como eles dão espaço para a imprensa. Tudo hoje é a própria mídia interna do clube, que orquestra a coisa de uma maneira muito bem embalada, de uma exposição comprada pelo público de maneira muito fácil. Enfim, o mundo tá diferente, tá mais sem graça, e a prova disso é o assunto que eu vim tocar aqui hoje, que é essa resposta do Vinícius Júnior ao Thiago Leifert, né? Eu já vi muito jogador falando, inclusive vi uma entrevista do Djalminha recentemente, eu não lembro se foi pro Benja, para quem quer que seja, eu não lembro agora, mas dizendo que jogador não tem problema em ser criticado quando ele é criticado na bola. O problema é quando eleva-se a crítica ao extracampo, algo que acontece muito com o Neymar. Eu acho absolutamente plausível quando a crítica do Neymar ela ultrapassa as 4 linhas, porque o comportamento do Neymar fora do gramado ele interfere nas 4 linhas. Então ninguém está discutindo o Neymar enquanto popstar, está discutindo o Neymar enquanto jogador de futebol. E o jogador de futebol ele não é só pautado pelo aquilo que ele faz dentro de campo, mas aquilo que ele fala fora. E se o que ele faz fora, e se aquilo que ele faz fora está servindo para contribuir com um mau desempenho dentro do campo, seja, sei lá, agravar lesões, ou seja, o desempenho diminuir, isso precisa ser tratado pelo jornalista, tá? O jogador gostando ou não é papel do jornalista fazer uma crítica para o jogador gostar ou não gostar, né? Acontece que, assim, aconteceu um episódio que o Thiago Leifert faz uma crítica ao futebol do Vinícius Júnior, ele não fala absolutamente um A do Vinícius Júnior enquanto homem, não fala um A do Vinícius Júnior fora do campo, ele faz uma crítica estritamente ao campo, estritamente dentro do gramado ao Vinícius Júnior. Uma crítica que o Vinícius Júnior pode concordar, pode discordar, mas a maneira como o Vinícius Júnior respondeu, e ele respondeu numa outra página lá no Twitter que repercutiu esse corte, evidencia muito como o jogador atual não suporta ser criticado. Nem depende se a crítica é dentro ou fora do campo. Eles não querem ser criticados, eles querem só a glória. Eles querem o dinheiro, a fama, as mulheres, tudo que o futebol traz para eles. Mas a crítica, não, eles não querem. Acham que não tem que ter. Quem fizer a crítica joga contra. Bom, o Thiago Leifert, ele sempre foi um cara que escapou muito disso ao longo da sua carreira, porque o Thiago Leifert, em todas as coisas que ele fez no esporte, a opinião estava uma das coisas que ele menos praticava. Ele começa como repórter, lá na Globo, aliás, excelente repórter, no Sport TV, eu lembro dele, no US Open, entrevistando o Agassi em 2006, na aposentadoria do Agassi. Já começou muito bem, Aí ele vai depois para a apresentação do Globo Esporte, inicia um projeto que muda a maneira da Globo de fazer esporte, uma coisa muito inovadora para a época, pelo menos dentro dos padrões da Globo, né? E aí ele cresce tanto, vai para o entretenimento dentro da Globo, vai para outros programas, The Voice, Big Brother, até o programa do Faustão ele chegou a cobrir lá, enfim. Fez muita coisa e deixa a Globo. E depois o Thiago Leifert, ele aparece fazendo outras coisas fora da Globo, e agora ele tem um projeto que ele dá mais pitaco. Ele já tinha outro projeto que deu errado, muito por conta das companhias aí do projeto, que tava na cara que ia dar errado, né? Vocês sabem muito bem, já gravei vídeo a esse respeito, não preciso tocar nesse assunto. E ele começou agora um outro canal que vem muito bem, vem liderando aí os podcasts de esporte no Spotify Brasil. A audiência das lives são muito legais. As lives são muito legais, não é sempre que eu vejo, mas quando eu vejo, eu acho que o nível é bem interessante. Você vê que o Thiago, ele estuda, ele vai olhar, por exemplo,
o iScout, coisa que poucos jornalistas fazem. Eu mesmo aqui não tenho acesso a esse tipo de plataforma, é muito caro. E ele vai olhar essas plataformas para fazer a crítica mais embasada. E vamos combinar, o Thiago Leifert não é nenhum cara assim ácido para fazer uma crítica, não é um cara que vai dar carrinho por cima da bola, é um cara que vai super tranquilo. Ele às vezes vai subir o tom para uma coisa ou outra, mas assim, muito dentro do jogo, sabe? E eu acho que ele tá muito bem opinando. Não concordo com relação a tudo que ele fala, porque não se concorda com relação a tudo que ninguém fala, ninguém concorda com tudo que ninguém fala, porque é assim que tem que ser, mas a maioria das coisas que ele fala eu concordo. A maioria das coisas que ele fala eu concordo. E concordei quando ele falou do Vinícius Júnior. Eu já tinha falado aqui a respeito do Vinícius Júnior no meu último vídeo, que eu tratei do desempenho patético da seleção. E aí, ele faz uma crítica, eu vou mostrar aqui para vocês, e o Vinícius Júnior responde. Então vamos lá. Vou compartilhar aqui a tela com vocês. Deixa eu até botar meu fone para ter o retorno de áudio aqui. Primeiro que esse perfil Real Mil Grau compartilhou criticando o Thiago Leifert, né? O Thiago Leifert arrumou um jeitinho de criticar o Vinícius Júnior no último jogo da seleção. Incrível isso. Eu acho que ele nunca assistiu um jogo do Vini na La Liga. Resumindo o vídeo, quero criticar alguém. Não achei que foi isso, acho que ele acompanha sim. E vamos usar o que o Thiago Leifert falou. Vini, que eu vi muita... Tá sem áudio aqui, peraí. Aqui era pra pegar o áudio, hein? A gente fala, não, agora o Vini tem um jogo pra ele, esse é o Vini do Real Madrid. Oi? Esse é o... De jeito nenhum. Mas esse não é mesmo o Vini do Real Madrid. Esse é o Vini recém-saído do Flamengo. É um Vini que jogava pra ele, que dribla pra trás, que quer dar carretilha o tempo inteiro. Inclusive uma saiu pela linha de fundo. Se o Vini faz isso no Real Madrid, o Florentino Pérez e o Ancelotti comem o fígado dele no intervalo, se ele faz um jogo desse aí no Real Madrid. Isso não é o Vini do Real Madrid. Ele não é louco de fazer isso no Real Madrid. Entendo que tenha sido importante, que ele precisava de um jogo desse para driblar, para ir para cima, meter gol e se sentir bem. Mas o Vini jogou para ele. O Vini não jogou pela seleção brasileira. O Vini estava muito mais preocupado em acertar um drible do que dar uma assistência. Por várias vezes, ele teve uma oportunidade lá na esquerda, e em vez de ele botar a bola para dentro da área, ou cruzar rasteiro, ou tocar para trás, ele voltou e tentou driblar de novo o cara do Paraguai, a ponto de arrumar confusão. Agora, você tem na sua seleção o batedor oficial de pênalti do Real Madrid. Pressão pra caramba. Bate pênalti Champions League. E você tem na sua seleção o batedor oficial do West Ham United. Velho, com todo respeito, não pode botar... O batedor oficial da seleção tem que ser o Vinícius, pô. Faz o gol, enche de meme, da ilha de Paquetá, não sei o quê. Você tem na tua seleção o batedor oficial do Real Madrid e você coloca o do West Ham United pra bater pênalti? É isso. O vídeo do Thiago é esse. E aí, bom... há a repercussão, né? E aqui a gente vê a resposta do Vinícius Júnior, que já tem mais de 3 milhões de visualizações. O Vinícius Júnior diz aqui: ele apenas quer colocar o Brasil contra mim e a nossa seleção. Menos mal que poucas pessoas assistem ele. Primeiro que aqui ele foi prepotente, porque muita gente assiste o Thiago Leifert, como eu falei. Essa live lidera hoje a audiência dos podcasts de esporte no Brasil, lá no Spotify, por exemplo. Sem contar que a audiência no YouTube é muito grande. E outra, ele quer colocar o Brasil contra mim, contra a nossa seleção. Se tem um cara que valoriza a seleção brasileira muito mais do que eu, é o Thiago Leifert. Dá espaço pra isso, fala sobre isso, repercute convocação. Acho até que ele gosta até demais da seleção brasileira. Eu gosto muito menos da seleção brasileira do que o Thiago Leifert, né? Dou muito menos espaço aqui pra seleção brasileira do que o Thiago Leifert. O Thiago Leifert, pelo contrário, é um cara que, faz parte dessa galera, desse movimento que quer fazer com que o Brasil recupere o amor pela seleção. Você vê que ele luta por isso, você vê que assim, ele gosta do Brasil, ele torce de verdade, é um cara, nesse aspecto, sempre foi muito pacheco. Não pacheco ao ponto de distorcer as coisas, de achar que o Brasil é melhor em tudo e não olhar para a realidade, mas assim, essa coisa de torcer mesmo, de achar de colocar a seleção brasileira num degrau muito importante. Então, ele quer colocar o Brasil contra mim, contra a nossa seleção. O Thiago quer colocar o Brasil contra o Vini. Um dos maiores defensores do Vinícius Júnior no Brasil é o Thiago Leifert. Eu sei porque eu assisto o conteúdo dele. Você vê, assim, que ao longo de toda a temporada
lá no antigo canal como no novo canal, ele só enaltece o Vinícius Júnior. Então, assim, é um comentário de quem não acompanha o Thiago Leifert, é um comentário de quem sentiu uma crítica que foi absolutamente na bola. Repito, o Thiago Leifert não falou nada do Vinícius Júnior fora de campo. Ele fez uma crítica única e exclusivamente ao comportamento do Vinícius Júnior dentro do campo na segunda partida, que foi a partida que o Vinícius Júnior foi melhor. Mas o Thiago Leifert teve as percepções dele ali, achou que o Vinícius jogou mais pra ele do que pra seleção. E, cara, é um pensamento, você pode discordar. O Vinícius Júnior tinha todo o direito de vir aqui e dizer, olha, eu discordo do Thiago, acho que ele teve uma leitura completamente equivocada, eu fiz as jogadas que eu entendi serem as mais corretas, se ele acha que eu joguei pra ele, é problema dele, eu jamais vou jogar só pra mim, eu vou jogar pela seleção brasileira. Sabe assim, se ele tivesse formulado uma resposta vazia de um jogador que me parece mimado. Me parece um mimadinho. Porque você não aguentar ser criticado na bola dessa maneira. Imagina com o Galvão narrando. Imagina o que o Galvão fazia lá atrás com o Zinho. Como é que o Vinícius Júnior ia lidar com isso? Pelo amor de Deus, cara. Assim, pô, o cara tropeçou na bola no jogo da seleção ontem. Melhor do mundo, saiu no ataque sozinho e tropicou em cima da bola, sabe? E não pode falar dele. Não pode falar do seu vídeo, porque estão querendo colocar o Brasil contra ele. Ah, me poupe, cara. A gente tá numa geração, sabe? Essa geração de jogador brasileiro. Assim, eu odeio usar essa expressão, porque parece que eu faço parte do outro lado do espectro. Quando, pô, você sabe muito bem, eu visto vermelho. Mas, porra, se tem uma frase que dê muito match com esse tipo de coisa, e aí da maneira correta, é nesse caso, que pô, isso é um mimimi do caralho. Isso é um mimimi. Isso é um mimimi. Ah, ele quer colocar o Brasil contra mim, porque te criticou. Pô, que é isso, cara? Cresce e aparece, meu. Sabe? Pelo amor de Deus, vai jogar sua bola, responde dentro de campo. E se for responder, responda à altura. Uma resposta fraca, sabe? Completamente fora do contexto. Falando aqui que o Thiago faz coisas. E, pô, tô longe de ser advogado do Thiago Leifert. Já fiz várias críticas ao Thiago Leifert. Já fiz várias críticas e se achar que devo fazer, farei de novo. A única coisa que eu acho legal disso tudo é que a gente tá vendo uma coisa nova. Como eu falei, o Thiago Leifert nunca foi o cara da opinião. Então ele nunca teve que lidar com esse tipo de comportamento de jogador. E eu acho legal que ele esteja lidando com isso agora, porque primeiro, mostra o alcance que ele tem, e segundo, mostra que mesmo ele tentando ser o mais polido possível, ele vai lidar com isso, porque esse é o pensamento hoje dos jogadores do futebol brasileiro. Eles não aguentam ser criticados. Eles não podem ser criticados. Eles têm que ser exaltados o tempo todo. A gente tem que amar eles. A gente tem que ficar aqui até meia-noite vendo esse jogo patético da seleção e fazer um comentário que o Vinícius Júnior é o maioral porque ele vai ganhar a bola de ouro pelo Real Madrid. Foda-se o Real Madrid. Quero que o Real Madrid se foda. Quero que a La Liga se exploda. Não torço pro Real Madrid. A gente mora no Brasil. O que é importante é que você jogue bem na seleção brasileira. Se você jogar bem no Real Madrid tua vida inteira e não jogar nada na seleção brasileira, você não vai valer nada pro povo brasileiro. O Real Madrid não significa nada pro povo brasileiro. O Real Madrid é um time milionário lá dos quintos dos infernos na nossa sociedade aqui. Ah, hoje aproximou, tem muita camisa do Real Madrid aqui no Brasil, porque é a globalização, muita gente gosta, etc e tal. Mas o povão, tá cagando 1 quilo pro Real Madrid que você faz lá, queridão. Nego quer que você joga pela seleção. O Ronaldo é o Ronaldo não porque ele fez o que ele fez do Barcelona, no Real Madrid. Ele é porque ele fez a seleção. O Romário é a mesma coisa. O Romário, claro, jogou muitos anos aqui no Brasil, grandes torcidas, é um outro papo. Mas, ainda que não fosse o caso, o que pesa é a seleção. Tem que jogar bem na seleção. E se não jogar bem, vai ser criticado. E vai ser criticado na bola. Do jeito que tem que ser, até porque o Vinícius Júnior é elogiado do ponto de vista profissional, como deve ser, porque é super profissional, é um cara que se cuida, uma máquina fisicamente, um cara que não é pego em gandaia, um cara que faz o que tem que ser feito, ou não? Agora, se o desempenho dele dentro de campo tá uma porcaria, e os números dele na seleção brasileira são uma vergonha,
Uma vergonha absurda. Peguem os números do Vinícius Júnior em termos de gols e assistências com as partidas que ele tem na seleção, os minutos que ele tem. É uma vergonha pro nível dele. Uma vergonha. E se ele achar que ele não pode ser criticado, que quem criticar quer jogar o povo brasileiro contra ele, quer jogar o povo brasileiro contra a seleção brasileira, aí né? Para o ônibus que eu quero descer. Enfim, essa resposta traduz muito pra mim o espírito do jogador brasileiro. Por isso que eu acho que a gente não vai ganhar nada mais. Como é que a gente vai ganhar alguma coisa importante na hora do pega pra capar, que você tem que ter emocional, e os jogadores não têm emocional nem pra aguentar uma pequena crítica na internet? Uma pequena crítica, uma crítica assim que, pô, isso perto de mim, o Thiago Leifert é quase um lord inglês, perto das críticas que eu faço. Quase um lord inglês. E mesmo assim o cara não gosta. Tem todo o direito de não gostar. Tem todo o direito de discordar. Estamos numa democracia. Agora, quer jogar o Brasil contra mim. Quer jogar o povo brasileiro contra a seleção. Pelo amor de Deus. Vai com esse mimimi pra lá, meu. Sai fora.